Mais cedo nós tivemos a divulgação aí do IPCA 15, né? O índice de preços ao consumidor amplo de julho ficou em 0,30%, após a taxa de 0,39% registrada no mês anterior. O número surpreendeu economistas e analistas, que esperavam alta de 0,22% para o período. Apesar disso, sempre há uma mas na nossa vida, a pressão sobre os preços registrou o segundo mês consecutivo de queda, após alcançar 0,44% em maio. Rodrigo Oliveira, a pergunta que eu sempre te faço: boa ou má notícia? Não, é uma notícia ok, né? Assim, a gente esperava um arrefecimento, uma desaceleração maior da inflação, veio um pouco acima, isso acabou refletindo aí em alguns índices de mercado aqui, juros futuros estão subindo, e as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, porque você tem aí uma expectativa, ou pelo menos um prêmio na curva de juros futuros, indicando que o Banco Central pode aumentar os juros até o fim do ano, e esse é um número que reforça um pouco dessa história, embora ninguém acredite realmente que haja necessidade de aumentar os juros de onde eles estão hoje, nos 10,5%. Aí a gente está falando da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Para o IPCA, o que aconteceu, afinal de contas, para essa surpresa? As passagens aéreas, isso é em junho, tá, gente? E aí a gente tem que julho, né? A gente tem que pensar o seguinte: foi até o dia 15 de julho essa tomada de preços, então tem algumas coisas que estão atrasadas, né? Estão pegando lá do comecinho de junho ainda, e etc e tal. Mas assim, as passagens aéreas tiveram uma alta muito forte e puxou aí o item transportes para cima, que foi o principal elemento aí que impulsionou essa aceleração da inflação acima do que estava sendo esperado. O único elemento que veio deflacionado foi a alimentação em domicílio, muito em função aí da recuperação de algumas lavouras, etc. e tal, começo de uma normalização no Rio Grande do Sul, isso trouxe alguns preços para baixo também. E foi basicamente isso. Mas ainda tem muita pressão aí sobre serviços, né, como passagens aéreas e etc. E isso tem preocupado um pouco os economistas e analistas. A expectativa era um pouquinho melhor que essa, era de 0,22, veio 0,30. No ano, a expectativa era 4,37, veio 4,45, no limite aí quase da meta de inflação, que é de 4,5% a banda superior, porque a meta mesmo é o 3%. E isso faz uma pressão aí para o Banco Central tomar um pouquinho mais de cuidado com a inflação e ver se não é hora, talvez, de apertar um pouquinho mais a política monetária. Ninguém está levando muito isso a sério, mas na curva de juros futuros você já tem, nesse momento, mais um ponto percentual na Selic até o fim do ano, que faria com que a Selic saísse dos 10,50 que a gente está hoje para 11,50 até o fim do ano. Isso tudo se mistura com aquela história que a gente estava falando do fiscal, porque isso também é puxado pelo fiscal. Quanto menos qualidade fiscal você tem no sentido de equilíbrio de conta pública, menos ou mais juros você vai ter que pagar para as pessoas confiarem no seu dinheiro, confiarem na sua economia. Então é basicamente isso. Mas além disso tudo, tem vários fatores internacionais que estão acontecendo. A gente tem um desmonte aí de uma operação que o pessoal faz, que pega dinheiro no Japão e investe em juros no Brasil, porque o juro lá no Japão é negativo, aí pega o juro do Brasil aqui, que é bem alto, mas a moeda japonesa está valorizando, então o cara tem que desmontar isso aqui, acaba pressionando o dólar, que pressiona o juro por aqui e volta lá para o Japão. Então, as coisas não são simples, né? Não vale a pena a gente ficar simplificando. São vários itens aí somando-se para piorar um pouquinho as expectativas econômicas que a gente está tendo, ou está vendo.